A Bíblia nos diz que no final dos tempos, Deus ele ficou 400 anos sem falar com ninguém. Ele não falava mais com a igreja porque ele desanimou. Mas nesse período de 400 anos, ele estava preparando esse plano de Jesus Cristo para a terra e para a nossa salvação. Então, antes disso, antes de Jesus nascer, mais ou menos 600 anos assim, eu pesquisei, Isaías profetizou que na nossa vida ia aparecer alguém que era de uma aparência feia, alguém que não tinha formosura nenhuma, uma pessoa que beleza nenhuma tinha nele que nos agradasse. Veja bem, irmãos, se você for olhar durante toda a palavra de Deus, durante a Bíblia inteirinha, tudo que Deus escolheu, irmão, é coisas que nada é para confundir as grandes. O apóstolo Paulo escreveu esse detalhe. Deus ele sempre procura trabalhar com o impossível. Deus ele procura fazer as coisas difíceis acontecer que são fáceis. O mundo esperava um Jesus formoso, um Jesus bonito, aparente, cabelos loiros, bonitão, que vinha falar palavras agradáveis, palavras de encher o coração do cara sair contente, e de repente aparece essa pessoa feia, sem aparência, sem formosura e sem beleza. A Bíblia diz que ele foi desprezado e rejeitado por todos os homens. Ninguém queria saber de Jesus. Ele, desde o nascimento de Jesus, vocês podem ver que lá onde Maria foi nascer, eles bateram em todas as portas que podiam, e Maria e José não achou um lugar para o Filho de Deus nascer. Desde aí começa tudo para ver que Deus trouxe esse menino no mundo para a nossa salvação, e que ele nos mostrou que a vida não é um mar de rosa, a vida é cheia de problemas e de dificuldade. Até o Filho de Deus, para nascer, aquele que ia salvar a humanidade, ele teve que nascer num coxo de animal, no meio de vacas e cavalos. Veja bem, vocês veem o que Deus fez para chegar até aqui, para nos anunciar essa salvação. Graças a Deus, né? A Bíblia diz que ele sabe o que é padecer, e os homens esconderam o rosto, era desprezado e ninguém fizera o caso. Ele pregava, ele anunciava, ele dizia que era o Filho de Deus, mas ninguém reconhecia, ninguém estava aí pelas palavras que ele dizia. Todos que ouvia a palavra dele dizia: é um charlatão, é um mentiroso. O povo da época, que eram os sacerdotes da lei, eles achavam que eles tinham Deus, que eles eram os que adoravam a Deus de verdade, e que Jesus seria um intruso na nossa vida. Custou para eles entender. Jesus teve que vir à morte de cruz. Aqui a palavra diz que ele foi humilhado, pisado, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Os irmãos sabem que na antiga Jerusalém, que nós estamos falando agora, se o irmão pecasse, ele tinha que ir ao sacerdote, ele tinha que levar um animal, sacrificar o sangue daquele animal, aspergido no altar. O sacerdote ia fazer a expiação do pecado daquela pessoa, e ela ficava purificada. Glória a Deus. Só que, por um pouco tempo, a pessoa pecava, estava imunda de novo, daí a pouco ele teria que fazer o mesmo processo. Mas aí, pela misericórdia de Deus, ele envia este cordeiro que não abriu a boca para ir para o matadouro. Através da morte deste cordeiro, eu, você, o pastor que está aqui, nós temos acesso direto para falar com Deus a hora que nós quisermos.
coração, a hora que você sair ali fora, você vai dizer: Senhor, eu cometi um pecado, me perdoe. Você está perdoado, você está justificado. Você não tem que matar animal, você não tem que ficar esperando o ano todo para ir ao sacerdote. Não, você abre a porta do teu quarto, como ele ensinou. Busca Jesus. Pai, pequei contra o Senhor, eu não sou digno mais de ser teu filho. Ele disse: não, meu filho, você continua sendo, porque eu morri por você. O meu sangue eu derramei para lavar os teus pecados. Hoje nós pecamos, amanhã nós somos livres. Depois da manhã nós pecamos de novo, porque a carne é perdida no pecado. Mas no outro dia, na mesma hora, você confessa e ele te perdoa. A Bíblia diz que aquele que confessa o teu pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas só que a gente deixa por um momento. Você recebe misericórdia, mas amanhã está pecando. Mas continuando na palavra, né? Ele foi humilhado como um cordeiro levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Foi cortado da terra dos viventes. Ele foi morto porque ele tinha que ir para a cruz, morrer por mim e por você, porque do contrário nós não teríamos essa salvação. Às vezes a gente vê, irmãos, eu já vi muitas vezes quando passa um filme, a crucificação de Jesus, eu já vi gente chorar: ah, meu Deus, por que mataram o meu Jesus? Graças a Deus que mataram Jesus, porque se não fosse matado Jesus, nós não estaríamos aqui agora pregando essa palavra, vocês não estariam aqui ouvindo a palavra, porque não tinha nada disso ia acontecer. Continuava a mesma a Jerusalém antiga, os mesmos pecados, os mesmos erros e as mesmas condenações. Mas graças a Deus que Jesus morreu, foi pendurado naquela cruz e depois colocado no sepulcro. Todos davam, os inimigos de Jesus davam por vencedores, né? Vencemos. O homem que disse que era o Filho de Deus está morto e está enterrado. Mas de repente surge uma notícia: Maria vai ao túmulo e Jesus ressuscitou. Mesmo assim ainda, aqueles homens, aqueles que não confiavam, disseram para Pilato: alguém roubou o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Puseram guarda, não viram, porque Jesus ele trabalha de uma maneira diferente. Você não adianta pôr guarda, você não adianta fazer isso ou fazer aquilo. Quando Jesus quer preparar alguma coisa de boa para a tua vida, ninguém vai te derrubar. A palavra de Deus é verdadeira. Ele veio para nos dar vitória, para nos dar graça, para nos dar salvação, e para um dia nós poder morar com Ele lá na Nova Jerusalém. Esse é o Jesus que morreu por nós. Se Ele não morresse, nós não tínhamos essa graça. Graças a Deus, né? A Bíblia aqui vai dizer assim, ó: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Olha, irmão, que graça, que bênção que é essa. Um dia Jesus lá no céu, ele vai ver o céu todo cheio de almas ganha. E o que a Bíblia está falando aqui, que ele um dia, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, que foi afligida, a sua alma que foi sangrada, que foi pisoteada, que foi levada no madeiro, pregado na cruz, aquela alma que sofreu, o fruto penoso do trabalho dele, ele ficará satisfeito. Olha que maravilha que a Bíblia nos diz aqui nessa palavra. Aleluia. Glória a Deus, né? E ainda, no final desse capítulo 53, diz assim: levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Graças a Deus. Ele estava ali, pastor Gilson, morrendo naquela cruz do Calvário, um corpo todo ferido de pancada, com o lado sangrado, com as mãos pregadas e os pés sangrando. Será que se nós caçar a urna na humanidade,
se acharia um homem como esse, que olhou para o pai na hora da morte e disse: meu pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que eles fizeram. Glória a Deus. Aleluia, né? Se eles soubessem que o Filho de Deus estava morrendo por cada um deles, e que eles teriam no arrependimento o acesso ao céu, à salvação, eles não teriam feito. Mas também, se eles não tivessem feito, nós não teríamos salvação. Tudo isso teria que acontecer, porque o propósito de Deus era o Filho ir à cruz e morrer. Mas agora, irmão, vamos entrar então aqui na antiga Jerusalém e na nova Jerusalém, para nós chegar àquele versículo. O Senhor Deus agora está dizendo assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Essa estéril que ele está dizendo que não deste a luz é a antiga Jerusalém. A antiga Jerusalém não salvou ninguém. O primeiro homem salvo da Bíblia foi o ladrão da cruz. Aquele foi a primeira alma que entrou no paraíso. Ah, irmão, mas e os outros do passado? Os outros do passado, eles vão ser salvos, são homens de Deus, estão também com Deus, mas é um outro processo de salvação. Eles ainda não alcançaram essa salvação que nós temos aqui através de Jesus. Vai ser salvo? Vai. Todos os homens piedosos da Bíblia vai ser salvo, mas pela obra que eles fizeram, Deus vai recolher cada um deles. Isaac, Abraão, Jó, Ló, Adão, ninguém desses homens vai ser perdido. Mas é um outro processo. Mas a estéril que não deu à luz a nem um filho, e ele diz assim: exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesses dor de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Glória a Deus. A Jerusalém antiga, ela era a esposa de Deus, porque Deus, vocês sabem que ele diz assim: a igreja é a esposa de Cristo. Cristo vai vir um dia buscar a esposa dele. E essa esposa, ela estava estéril, ela não dava luz a nenhum filho para Deus. E Deus estava aborrecido com essa igreja, com essa estéril. E aqui ele diz assim: que mais serão os filhos da solitária do que os filhos da casada, porque a solitária é essa que nasceu com a vinda do Senhor e Salvador Jesus. A solitária é essa nova Jerusalém, que ela está no céu esperando por nós. E o dia que Jesus buscar esta igreja, ela vai dar à luz a muitos filhos. Vai ser uma imensidade de filhos que a estéril não pôde entregar para Deus. E essa solitária vai dar mais luz, muito mais luz do que a estéril que não deu nenhum. E ele diz assim: para esta nova Jerusalém, alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação e não impeças, alongas as tuas cordas e firma bem as estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda a tua posteridade. Possuirás a nação e fará que se povoe as cidades assoladas. Deus aqui está dizendo para a Nova Jerusalém que ela precisa se alargar, ela precisa estender a tenda dela, o todo da habitação, e não impeças, alongar as cordas, porque vai ser muito grande, vai transbordar para a direita e para a esquerda a prosperidade do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu queria deixar essa palavra aqui para o pastor Gilson. Pastor Gilson, alarga o teu ministério. Deus está falando nesta noite para você que o teu ministério vai se alargar. Você vai ter que alongar as suas tendas por essa cidade e por muitos lugares, porque o teu trabalho é bem visto
na presença do Altíssimo. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus, aleluia. Não temas, porque não serás envergonhado, viu? Diz para você, Deus te diz para você: não te envergonha, porque não serás humilhado, pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Glória a Assim Deus está dizendo também para a Nova Jerusalém. Ela era viúva, mas quando Jesus veio, ela teve um novo esposo, ela teve uma nova nacionalidade, que prosperou tanto que Deus pede para que seja largada as tendas, que vai transbordar de um lado para o outro. Glória a Deus. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor teu Deus, porque em breve momento te deixei. Ele está falando da antiga Jerusalém. Ele deixou pelo pecado que ela cometeu, mas com grande misericórdia torno a te acolher. Agora ele está acolhendo a Jerusalém, mas com um novo nome, com um novo aspecto, com uma nova diretriz. Não aquela Jerusalém que não gerava filho. Agora ele está acolhendo a Jerusalém que está no alto, e que um dia a promessa de Deus é, quando recolher a igreja, quando ele passar fogo sobre a terra, purificar toda a imundícia que vai ficar além da igreja, vai ficar, irmãos, infelizmente, aquele povo que não quis nada com a palavra de Deus, aquele povo que não aceitou a Cristo, passou pela tribulação, mesmo assim não se arrependeu. Deus vai passar um fogo, vai exterminar toda a terra vai ser purificada, e diz a palavra que nós vamos descer do céu na Nova Jerusalém, e nós vamos ser habitantes de novo desta terra. Esta terra, ela é nossa para sempre. Só que nós não vamos habitar nessa terra suja, essa terra pecaminosa, aonde um irmão quer matar o outro, aonde o pai estrupa a filha, aonde os políticos furam o sangue da humanidade para ir ricar, para ter palácio, para ter isso, para ter aquilo, para ter o carro do ano. Não, nós vamos viver numa nova Jerusalém, numa nova terra, onde habita a justiça, onde Deus vai ser a luz do dia. Diz que aquela cidade não terá luz, porque a luz de Deus iluminará o povo dele. Glória a Deus. Graças a Deus. Bem no rodapé desse versículo ele disse: ó tua aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. Ele está falando para a antiga Jerusalém: eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa coloridas, e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, e as tuas portas de carbuncos, e todas as muralhas de pedra preciosa. Os irmãos já devem ter lido em Apocalipse, onde fala da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai ser uma cidade adornada de ouro, de pedra preciosa, de tudo que é maravilha, porque Deus achou graça em cada um de nós, e nós vamos morar no meio de tudo isso, de ouro, de prata, de diamante, de coisas perfeitas. Nós não vamos viver num mundo pecaminoso, aonde fede fumaça, aonde fede enxofre, e aonde fede matança e vingança. Este mundo não foi feito para os filhos de Deus, foi feito para aqueles que eu comentei com vocês, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não amaram a Deus sobre todas as coisas, aquele que não amar o teu próximo como a ti mesmo, não entrará nessa terra, não entrará nessa cidade, porque não vai ser digno de ser recebido por Deus naquele dia. Hoje eu fui fazer uma visita a uma senhora que falaram para mim que ela era do avivamento bíblico, e ela fez uma cirurgia no joelho, não pode mais andar, está andando
com muita dificuldade, e o pastor simplesmente abandonou ela 1 ano sem receber a ceia, 1 ano sem receber uma visita, e aí uma que é membro da minha igreja disse que ela sente muita falta dessas coisas, se eu poderia visitar ela. Eu falei, vamos. E hoje nós fomos lá no 5, na Popular 2, e a gente estava comentando lá, porque não é assim, irmãos, ser pastor de uma igreja, para só vir aqui pregar a palavra e ir para casa. Ser pastor de igreja é como o pastor Gil faz, eu tenho feito, é correr atrás da ovelha, Glória a Deus. é saber se a ovelha caiu lá num buraco, quebrou a perna, é saber se a ovelha caiu numa lama, sujou a lã, ir lá dar um banho nela, é saber se a ovelha está passando necessidade de alguma coisa, é saber se a fome bateu na casa dela, dos filhos. Ah, mas você vai tratar de todo mundo? Não. Mas Deus, Ele abre porta onde não tem porta. Glória a Deus. Se você Aleluia. visitar um irmão que está necessitado, você vai falar com a igreja vai abrir a mão, vai entregar a cesta básica. O marido dessa mulher mesmo, a gente conversando, saiu o assunto, ele é caminhoneiro e é incrédulo. E ela disse para mim, mas se chegar nele e falar assim, preciso de R$200 para levar uma cesta básica para uma família necessitada, ele tira da hora o dinheiro. Mas se falar, quero dar o dízimo para o pastor, ele briga até amanhã. Glória a Não aceita. Deus. Mas já tem um lado bom, reconhece o próximo que está necessitado, né? O dízimo, isso aí fica para quando ele se converter, que em nome de Jesus, eu falei para a irmã, peguei o nome dele, nós vamos estar orando por ele, e Deus vai fazer um chamado nesse homem um dia. Glória a Deus. A mulher é cristã e está lá, coitada. Então, eu me empenhei em levar para ela a ceia do Senhor lá. Não é membro da minha igreja, mas eu acho que é o dever meu, do pastor Gilson, do senhor que está aqui atrás de mim, visitar. A Bíblia diz que nós precisamos visitar os órfãos e as viúvas. Então vamos terminar nossa palavra, que está aqui. Eis que poderão suscitar contenda, mas não procederá de mim. Deus está dizendo que contenda não procede dele. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Glória a Deus. Os filhos de Deus, eles têm essa permissão, eles têm esta mão protetora de Deus que protege ele. Se alguém conspirar contra você, quem vai cair é quem conspirou contra ti. Não é você que vai cair, porque você não cai, porque a mão de Deus, ela está te segurando e guardando a tua vida até o dia do teu chamado. Amém? Amém. Glórias a Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. Aqui agora nós estamos no penúltimo versículo, diz assim: eis que eu criei um ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz as armas. Veja bem, Deus está dizendo que as armas que está dizendo aqui, forjada contra você, não vai prosperará, porque ele diz aqui: eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz as armas para o seu devido fim. Nós não usamos arma para nenhum fim proveitoso, mas nós temos os nossos adversários que eles usam as armas para nos atacar, eles usam as armas para nos destruir, eles usam as armas para afetar os filhos de Deus, porque eles são filhos da perdição, no coração deles não há nada de bom. Mas aqui Deus está falando que Ele também criou o assolador para destruir. Quando alguém vier contra você querendo destruir a tua vida, com alguma arma, pensando que é alguma coisa, Deus já criou o assolador que destrói as armas que vêm contra você. Glória a Deus. Mas quem é esse destruidor? O Espírito Santo, ele está na tua frente, ele está do teu lado, na tua retaguarda, ele anda com você dia e noite. Nenhuma arma vai fazer mal a ninguém, nenhuma arma do inimigo vai chegar na tua tenda e vai te atingir. Esta é a palavra, esta é a campanha que vocês fizeram aqui,
e que está esperando, e a resposta de Deus, para quem tem fé, vai chegar. Aleluia! Então, eu criei o assolador para destruir. Aí ele diz então no versículo que vocês escolheram e muito bem: toda arma forjada contra ti não prosperará. Por quê? Que eu acabei de dizer, você é brindado pelo Espírito de Deus, você é brindado pela palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha preguiça de ler a palavra de Deus todo dia. Lá no capítulo 1 de Josué, eu não lembro o versículo, Deus diz para ele assim: não te aparte deste livro, medita nele de dia e de noite. Ah, irmão, mas eu vou ficar só lendo a Bíblia de dia? Não. Quando você levantar da tua cama, lê um capítulo, lê uns versículos. Quando você está no descanso do almoço, vai lá, abre a tua palavra, lê lá alguma coisa. Deus vai falar com você durante o dia. Quando você vai para o seu descanso da noite, depois do jantar, tira um tempinho para Deus. Ele tem tanto tempo para você, não é? Ele tem tanto tempo para nós. Tira um tempinho, lê a palavra, vai meditando, que você só vai aperfeiçoando. A palavra de Deus diz que nós somos como o ouro, que Deus vai lapidando a cada dia, até chegar ao ouro perfeito, o ouro fino, feito pelo assolador. Glória a Deus. Então, toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Toda língua que querer levantar com você, falar mal de você, você condena, fala: isso não prospera na minha vida, eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder na minha vida, o Espírito de Deus me cobre todos os dias da minha vida, todas as horas. Tudo isso, toda essa língua que quiser te condenar, ela não tem força, meu irmão, porque a palavra de Deus te dá respaldo para isso. Glória a Deus. Esta é a herança do Senhor para os servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede. Você tem direito. Deus te deu o direito de ser uma pessoa perfeita, de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa amada, de ser uma pessoa benquista na região que você vive, na tua cidade. Eu acho muito bonito o profeta Eliseu, que a Sulamita falou para o marido dela, que ele passava sempre por ali, né? E ela disse assim: olha, eu vejo que este é um santo homem de Deus. É assim que nós temos que ser. Aonde você passar, alguém tem que olhar para você e falar: esse camarada, essa senhora tem um jeito diferente, essa mulher é crente. O jeito dela não me engana. Quando eu me converti, eu ainda trabalhava, o pastor sabe, eu trabalhei 33 anos no restaurante Sol Nascente, foi muito famoso aqui na cidade, no tempo que nós jogávamos futebol. E quando eu me converti, há alguns tempos, várias pessoas chegam no balcão e olhavam para mim e falavam assim: o senhor é crente, né? Eu disse: graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu sou crente. Porque você queira ou não queira, quando você aceita Cristo, você muda de fisionomia, você muda o teu jeito, você muda a tua maneira de viver e às vezes até de andar. Você não anda mais naquela galopeira, você anda de passo lento, conforme Jesus deve ter andado por aqui. Quando ele andou, ele era um homem perfeito, ele ensinava, ele pregava, ele andava no meio de todos, e assim você deve ser, como o apóstolo Paulo disse, ser um imitador de Cristo na sua vida. Continua firme, meu irmão, minha irmã. Essa é a palavra que eu pude, através do Espírito Santo, deixar para esta igreja. Fico muito feliz do convite, agradeço o presbítero, o pastor Gilson, e quando precisar dele, vou vir buscar ele para pregar para nós também.